Eu passo imediatamente a palavra para o doutor João Marcelo Safin, que vai abordar o mesmo tema da Selma, só que sob uma ótica mais de direito material. O doutor João Marcelo Safin, ele é doutor em Direito Comercial pela Universidade de Santiago de Compostela, doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, pesquisa realizada mediante bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior para doutorado no exterior. Ele é professor adjunto da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a coordenador de graduação dessa faculdade, diretor do programa de mestrado em Direito da Universidade Cândido Mendes e professor dos cursos de doutorado e mestrado em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto de Economia da UFRJ, em convênio com a Fiocruz. E também professor do mestrado profissional multidisciplinar da Academia de Inovação do INPI, diretor de estudos da ABAP, dentre outras qualificações. Doutor João Marcelo, por favor. Bem, boa tarde a todos. Acho que, bom, já nos vimos na parte da manhã, né? Então, só reitero meu agradecimento ao INPI pelo convite, à Emerge. É um prazer estar aqui, vendo amigos, né, de sempre, né, de longa data, dessa trajetória aqui, a propriedade intelectual. E eu devo dizer que eu vou falar um pouco mais sobre propriedade intelectual do que sobre arbitragem, tal qual acontece no Vismut de Viena, né? Procedure para um lado e mérito para outro, né? Mas, na verdade, o que hoje a gente está tentando aqui é levantar a discussão, é abrir o debate. Na verdade, existe um projeto do INPI, em grande medida incentivado pela OMP, pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que tem 3 flancos específicos de defesa da propriedade intelectual, que passa pela capacitação de um lado, está aí a Academia de Inovação, a capacitação, de outro lado vem a defesa, e num terceiro flanco, próximo, muito próximo à defesa, ao monitoramento desses direitos, vem a arbitragem. Bem, eu devo dizer o seguinte, tendo tendo trabalhado bastante com antitruste durante alguns anos, e até existem livros americanos, né, dos Estados Unidos da América, dizendo que a arbitragem em matéria antitruste me surpreendeu muito, comprei, claro, não tem muita utilidade para nós isso aqui. Nos contratos de tecnologia, desde sempre, desde que eu me lembro, há uma cláusula arbitral. Eu hoje, para os meus clientes microempresários, indico a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, muitas das vezes. Eles já estão preferindo isso. Veja só, microempresário já com pé na indústria. Quando eu comecei a estudar microempresário, era conversa de padaria, sorveteria, sabe, sorveteria na Rua das Pedras, ali em Búzios, não muito mais que isso. Hoje já não, a coisa já avançou bastante. Sou árbitro, indicado pelo governo brasileiro da Ibermídia, que trata de cinema, está lá, o tribunal lá em Madrid. A questão é, quantas vezes eu tive a oportunidade de arbitrar alguma coisa? Na medida em que me parece ainda que não há uma cultura muito sedimentada. Em alguns setores, sim, não tem na compra e venda internacional, é muito forte, mas nas outras áreas, eu lembro que numa palestra do Pedro, junto com, estava, se eu não me engano, o professor Campinho, que é um árbitro já reconhecido, de renome, ele dizendo, olha, para minoritário, embora a CVM incentive, o custo é elevadíssimo, a gente ainda não consegue transformar isso numa realidade. Então, o primeiro desafio, eu acho até, que do INPI, nessa tentativa de ter mais um vetor de pacificação, que é importante, aí vem outra experiência, como advogado militante, né, pisando no chão do fórum, né, que bateu na porta da doutora Márcia Cunha, do doutor... dos vários, né, do doutor Ayub, do doutor César, você percebe que a litigiosidade aumentou muito. Eu achava que era uma sensação minha, pessoal, mas me parece que não, se está confirmando o crescimento dessa litigiosidade. Muitas vezes, pelo bom uso da propriedade intelectual, sim, é verdade. Esses microempresários que no passado diziam, não, João, eu desenvolvi esse site, levei 40 mil horas para desenvolver, não vou gastar dinheiro com um despachante. Os agentes odeiam isso, eu também não gosto, não é que despachante coisa nenhuma, mas, enfim, não vou gastar dinheiro com despachante para proteger uma marca, depois eu vejo isso. E não raras vezes voltava depois, pasme, um ex-empregado saiu e montou a empresa, que foi treinado por ele e levou todos os clientes.
Um outro que tinha um parceiro estratégico, que não fazia a mesma coisa, fazia outra, me aparece com um pedido de patente com o mesmo objeto daquilo que se conheceu pelo acordo comercial, que era de boca. E tudo isso vem parar onde? Na mesa da doutora Márcia. Por uma falta de cultura, tanto do lado da proteção, quanto do lado da arbitragem. Eu não imaginei um dia estar aqui na Emerge falando de juntar as duas coisas. Eu acho que esse momento é histórico, farei isso, não farei à toa, é de verdade, e eu acho que há dificuldades, muitas, não será panaceia, não vai dar para usar essa ferramenta, nem a mediação e nem a arbitragem para tudo, mas para uma parte, quiçá, talvez a gente consiga utilizar isso de uma maneira que eu tenho bastante esperança aqui, muito positiva. Bom, eu, muito influenciado pelos europeus, eu vejo a propriedade intelectual de uma maneira muito simples. Eu não vejo isso como um mar de exclusivos, como se tivesse que proteger qualquer coisa a qualquer custo. Não. O exclusivo é uma ilha num mar de liberdades. Essa é a nossa ordem constitucional. E o objetivo disso é a tutela do investimento na produção. Ora, se não serve aquela propriedade intelectual para a produção, para gerar emprego, para gerar atividade mercantil, comercial, enfim, desenvolvimento, temos que olhar com mais calma. Mas, a princípio, eu vejo que funciona, na maioria das vezes, sempre, quase sempre, como ferramenta de incentivo à decisão do empresário no investimento em pesquisa e desenvolvimento. É o primeiro ponto. Isso, de um modo geral, também, a gente tem que reparar que hoje, por exemplo, a COP, hoje a UFRJ, tem uma série de acordos de alianças estratégicas com empresas privadas para pesquisa aplicada. Ora, como coordenador de cursos de pós-graduação, de frequentar o CTC da CAPES, cansei de ver coordenador de área dura dizer, olha, o dinheiro que me paga é público, o resultado da minha pesquisa também. Não vou proteger absolutamente nada. Isso tem mudado bastante. Agora, quando cai na minha mesa, seja como professor da Federal, ou seja como advogado, uma aliança estratégica com uma cláusula compromissória mal escrita, o problema vai ser pior ainda. Vai ser pior a emenda que o soneto, porque não vai resolver o problema e ainda vai levar para o judiciário tudo outra vez. Bom, em segundo lugar, a propriedade intelectual funciona como vetor de crescimento econômico, não só no mercado de produto, como estudam os economistas clássicos e neoclássicos, mas também, vamos um pouquinho para Schumpeter, não que eu seja um advogado schumpeteriano, como já disseram por aí, mas, enfim, vamos um pouquinho para Schumpeter, vamos ver que temos outros mercados dinâmicos, que é o mercado de tecnologia, o mercado onde você encontra as tecnologias para licenciamento, e o mercado de inovação, que já é o mercado de pesquisa e desenvolvimento propriamente dito. Ora, quem lembra do caso Microsoft no Brasil, por que foi aberta a investigação no CAD? Não foi por preço abusivo, como se coloca no antitruste, foi pelo fato de que havia uma cláusula que, naquele caso concreto, proibia o ensino de uma universidade de outras tecnologias. O que evitava aquela cláusula era a concorrência por superação. Isso a lei não admite. Então, está aí um ponto que não dá para transigir em acordo, por cláusula arbitral. Então, a propriedade intelectual admite a exclusão da cópia por imitação, a concorrência por imitação, mas não admite evitar a concorrência por superação. Se fosse assim, a gente só tinha um sistema de amortização de impacto de tênis, né? Apareceu um super caro, a R$ 1.200, criou uma espécie de landmark invention, as pessoas só procuravam aquele tênis com aquela tecnologia de mola, a Nike, até aparecer alguém que bolou uma outra tecnologia, a Mizuno, que também amortiza impacto. Mas o que aconteceu? O consumidor olhou para o lado, vou comprar aquele tênis que está bem mais barato. E hoje por hoje, eu acho que, para quem corre, né, qual é o tênis que mais se usa? O Nike ou o Mizuno? Bem, indo em frente. Concorrência dinâmica. A propriedade intelectual, então, induz concorrência dinâmica, na medida em que surgem novas tecnologias. Uma tecnologia obsoleta, ele pode ter aquele fabricante está no mercado muito concentrado, com poder de monopólio, e, às vezes, surge uma tecnologia que acaba com o mercado anterior. Exemplo,
VHS. Exemplo, transmissão em AM. Exemplo, o CD, que já vai, né? Agora fala-se em fim do pendrive, né? Quer dizer, as tecnologias que vão morrendo em função dessa concorrência dinâmica, né? Bom, o último item, eu me adiantei, me emocionei aqui e já falei, né? Impede a concorrência por imitação, mas não por superação. Muito bem. Então, se nós usarmos uma concepção mais ampla do direito comum, usar o direito civil patrimonial, usar Luiz Dias Picasso, são dois momentos só e pronto, né? É a atribuição patrimonial de um lado e o tráfico jurídico de outro. Isso no Brasil nos afeta de forma especial porque, em função do ato administrativo prolatado por uma autarquia federal, a atribuição patrimonial, quando discutida, acaba indo parar na Justiça Federal. Enquanto o tráfico jurídico, normalmente o uso da tecnologia protegida por exclusivo, a infração, por exemplo, vem parar na Justiça Estadual. Como disse o professor André Fontes, agora há pouco, desembargador, competência não quanto à matéria, mas quanto à pessoa, né? Bem, em linhas gerais, quer dizer, nós temos colegas aqui de várias áreas, né? Mais uma vez, o nosso público é interdisciplinar. Nós temos, então, quanto objeto do direito, criações de fundo, criações de forma, sinais distintivos, obras literárias, e dentro de obra literária, uma subespécie, programa de computador, né, que no Brasil ainda é entendido como direito de autor. E, não obstante, as patentes de sistema, mas isso é uma outra história. Bem, como criação de fundo, o direito que pode proteger por exclusivo, ou é a patente, ou o modelo de utilidade, pode ser também cultivar, topografia de circuitos integrados, mas vamos focar na patente, que é a proteção que se dá sobre uma invenção. Para os europeus, uma solução técnica para um problema técnico. A criação de forma, temos basicamente o desenho industrial, que hoje é por registro, não tem exame de fundo. Os sinais distintivos, o destaque maior é da marca, até porque no nosso sistema, um nome de empresa, que eu chamo ainda muito de nome comercial, está sob a competência das juntas comerciais, e, não obstante, o Departamento Nacional de Registros do Comércio ainda não há uma unificação dessa disciplina. E esses são os direitos, né? E o direito de autor, claro, tem uma atribuição patrimonial diferente, né? Enquanto na propriedade industrial a atribuição patrimonial segue o sistema atributivo, depende de um ato administrativo, de um exame de fundo, a obra literária e artística tem a forma, tem outro método de atribuição patrimonial, ou seja, é declaratório, basta a declaração do juiz. Então, é muito difícil, por exemplo, uma ação quando mistura direito de autor e alguma propriedade industrial, porque você mistura, né, as formas, né? E também é inadequado, quer dizer, fala assim, direito da moda, né? Bom, o direito de autor protege a percepção artística, quer dizer, aquele contrato de cessão do designer para o industrial, aquilo está claro, é o direito de autor, mas dali para frente o uso industrial daquele desenho merece uma outra proteção, que é a proteção industrial. Por favor, não confundir. Outra coisa são os meus colegas, ou eu mesmo, de vez em quando, claro, fundamento uma petição com base em direito de autor, mas qual é o uso? Estou tratando aqui das artes ou da indústria? Daí a dificuldade da arbitrabilidade objetiva para direito de autor. Temos direitos morais também no direito de autor, né? Bom. Então, o que atribui? Que poder é esse? Nós temos, eu costumo dizer que é um superpoder. Nenhuma outra posição patrimonial dá um poder tão forte quanto a propriedade intelectual. E eu chamo superpoder por quê? Porque vai muito além do proprietas que cai sobre res, sobre coisa. Além do direito positivo de uso, que permite transmitir por toda a forma que o direito reconhece, dá também um super poderoso direito de exclusão de concorrente. Isso é uma arma letal. Se usada de forma errada, né, na verdade, pode ser um super-herói, pode ser um super-vilão de uma economia. Então, daí o cuidado, porque pode ser entendido como um elemento vital para um método de negócio, para a proteção daquele investimento, vital para a concorrência leal, mas pode ser também uma barreira à entrada, visto da defesa da concorrência em alguns casos. Então, muito bem, a informação é um bem intelectual
Esse exclusivo não é um direito natural, como se pensou, como se defendia, não vem automaticamente dos céus, é uma criação artificial, é uma criação da lei. Daí, inclusive, as pequenas discrepâncias, hoje pequenas por causa do elevado nível de harmonização do TRIPS e da Convenção União de Paris, mas é uma criação do homem, não é um direito natural, né? E o objetivo é estimular sempre a concorrência. Esse estímulo, já botei na tela, né, na lâmina, o estímulo para gerar bem-estar social. O objetivo não é enriquecer o titular. Ao contrário, é um processo econômico gerador de eficiência. E a proteção exclusiva não é um fim em si mesmo. E que isso fique claro, sob pena de se colapsar o sistema. É o que diz, né, o representante também da OMP, né, o Dr. Nuno, ele fala que você tem propriedade intelectual de menos, que é péssimo para uma economia, né, propriedade intelectual de menos para a produção dos professores, dos cursos de pós-graduação na pesquisa aplicada, é péssimo para eles. Só vou dar um exemplo. Um determinado concurso, um determinado aluno de um curso de mestrado desenvolve uma tecnologia, não vou nem dizer que tecnologia é, mas tem a ver com TI. Ganhou um prêmio, saiu no jornal, ficou feliz, primeira página, a grande companhia internacional pagou para ir para lá, e aí eu fui cumprimentar a pessoa do NIT responsável, e ele olhou para mim, rosnou, eu não sei o que ele falou, e aí eu perguntei ao assessor dele, ele diz, olha, veio de um curso onde o coordenador é irracível, não tive nem informação dessa tecnologia, ela não está protegida, não houve depósito de patente, não houve depósito de pedido PCT, sei que lá fora já está patenteada através dos parceiros na universidade de lá, que cooperava, que pesquisava em rede, e já estão licenciando no mundo, e nós não vamos ver um tostão. Esse é o problema da tecnologia de menos, perdão, da proteção de menos. Entendendo? Isso a gente tem que entender. E a proteção de mais? Aí já é o extremo. É funcionar, em vez de combustível dessa economia, do desenvolvimento, é funcionar como freio de mão puxado, que acaba sendo a conduta abusiva que gera isso. Mas, bom, isso é a parte da atribuição patrimonial. No tráfico jurídico, temos duas possibilidades, uso próprio pelo titular ou por terceiros. Seja através da cessão, que equivale mutatis mutandis à compra e venda, é um negócio translativo, ou pela licença, que equivale mutatis mutandis ao arrendamento ou ao aluguel. Muito bem. O exercício regular de direito é aquele dentro do escopo. O exemplo que eu trago aqui é a exclusão de um sinal contrafeito, uma marca forte por usuário não registral, claro, não autorizado. Isso aí é mais ou menos fácil, né? Uma infração de patente, aquela infração dentro das reivindicações da patente já conseguida. E o exercício abusivo, quer dizer, a patente já outorgada, né? O direito de patente. O abusivo é o exercício além do escopo. O primeiro que eu digo é o intento de apropriação do estado da técnica. Lamentavelmente existe, eu já vi depósito de pedido de patente de algo que está absolutamente dentro do estado da técnica de forma conhecida. E pior, já vi um pedido de patente fundamentar uma ação de exclusão. E nesses rincões do Brasil profundo, como eu já disse, há juiz que conceda. Botando a culpa na mora do backlog, inclusive. Não dá. A lei é clara. O que dá o exclusivo é a carta patente e não o pedido de patente. Até porque pode chegar no final do NPI e dizer, olha, não tem novidade. Ou então, tem uma reivindicação desse tamanho, do tamanho da sala, e o NPI diz, não, a reivindicação é do tamanho desse quadradinho aqui, não é? Então, outra possibilidade é o intento de apropriação de sinais sem poder distintivo, de uso comum, que, aliás, tem sido muito comum nessa nossa litigiosidade contemporânea. Então, a litigiosidade está elevada, tanto em matéria de nulidade, lá na Federal, na Justiça Federal, como aqui em casos de infrações. Só importante, por favor, separar uma coisa da outra. Uma coisa é a contrafação, é a reprodução não autorizada, é a violação de um direito subjetivo. Outra hipótese é a controvérsia, é o choque de direitos subjetivos. Do lado de lá, o autor tem um título de propriedade industrial, do lado de cá, o réu também tem outro título, que, se for
o título do réu um obstáculo ao direito do autor, o autor deve requerer a nulidade daquele título daquele réu e não vir à Justiça Federal, à Justiça, estadual, pedir reparação por violação do direito, sendo que, no outro lado, tem alguém que está em pleno exercício regular de direito. Agora, outra coisa é quando, de fato, é uma importação, um descaminho, uma cópia de uma marca famosa, e aí é muito, muito claro. Bem, arbitrabilidade. O que é possível? E já? Falei demais. Então, o que é possível colocar como objeto de arbitragem? Bom, pelo que a gente vê até no exercício acadêmico, ainda que a CISG, por exemplo, a Convenção de Viena, trate da compra e venda internacional de bens, eu entendo que é possível utilizar o mesmo sistema para os bens imateriais. Não vejo nenhum problema. Basta que exista uma cláusula arbitral ou um compromisso arbitral bem redigido. As exceções são aquelas matérias de interesse público e as questões de public policy, que para mim é difícil entender. O que eu entendi é que é um cavalo selvagem, desgovernado, que se você montar não sabe onde vai parar. O que disse a literatura uma vez, em algum momento, mas em matéria de public policy, em matéria arbitral, né? Mas é o que há de mais próximo do nosso interesse público. Isso aqui é a nossa base, os tratados aplicáveis, já foi dito. Eu só queria trazer dois casos. Um antes da Lei 9.307, que é esse caso que está aqui, que acabou simplificando, né? A Sexta Câmara Civil optou, entendeu, pela não aplicação da cláusula arbitral, porque, enfim, entendeu-se, estava escrito ali, que não deveria revogar o processo civil, ou Código de Processo Civil, a cláusula arbitral. Isso foi após um ato de concentração. Aquela sociedade, a primeira apelada, adquiriu a segunda, que estava no contrato, e entendeu por bem não dar continuidade ao contrato. Houve uma negociação, fase subjetiva. Nessa negociação, se indicou um interesse em prorrogar, que, ao fim e ao cabo, não aconteceu, e havia uma cláusula arbitral. E, enfim, inspirado, talvez, no direito internacional, tentou-se trazer a fase subjetiva do contrato como fonte de obrigações, e o juiz entendeu, por fim, que aquela cláusula arbitral não era aplicável. Né? Conforme, aí está aqui o texto, né? Conforme bem salientou o juiz monocrático, segundo o voto do eminente ministro Cláudio Santos, os contratos que contêm cláusula arbitral não podem afastar-se na disciplina do Código de Processo Civil, especialmente no que concerne aos requisitos íncitos do artigo 1073 do aludido diploma. E fala, né, da impossibilidade de exclusão, de lesão e ameaça de direito. Aqui já temos uma decisão no sentido diametralmente contrário. Já mais recente, já após a vigência, o final da vacácio da 9.307, e era um contrato de joint venture, cláusula compromissória ampla, foro Nova York, aconteceu também em Nova York, regras da CCI, a fase subjetiva não afasta a convenção das partes, foi homologada em parte, até a pedido da própria requerente, que havia assuntos de matéria societária que foram decididas no Poder Judiciário, aqui no estado da Bahia, se não me engano. Enfim, consagrou plenamente. E tem sido a jurisprudência mais nesse sentido. Em 2000, 2001, eu cheguei a fazer uma pesquisa, na época ainda no STF, a cada 10 requerimentos de homologação, eu encontrava 8 indeferidos. E agora a gente tem um panorama bem diferente. Bem, nos moldes do NPI, existe algo parecido? Bom, eu não sei, mas os precedentes de arbitragem são vários. Eu destaquei só 3 aqui, né, da Inglaterra, que dá destaque à mediação, não à arbitragem, os Estados Unidos, ambos, e a Espanha tem o Centro de Mediação e Arbitragem da OMP. Portugal já tem o que nós já conhecemos, né, da mesa anterior. E nos Estados Unidos é interessante porque promove a mediação em vários momentos, sobretudo em momentos de oposição e mesmo após, eu coloquei aqui, nos procedimentos relativos a marcas, opposition, cancellation, interface, current use, registration e por aí vai, affidavits, tudo isso cabe à arbitragem no USPTO, quer dizer, vai muito além do que a gente pode esperar, mas
A pergunta é o seguinte: no nosso direito, será que esse sistema desenvolvido no exterior entra na porta USB do nosso sistema constitucional e funciona? Eu diria o seguinte, até num bate-papo lá com o Gabriel Leonardo, ele falou a mesma coisa, eu concordei com ele. Em marcas é bem mais fácil, claro, porque se a gente for para o direito continental europeu, que divide as proibições em relativas e absolutas, ou seja, absoluto é o que é interesse público, o que é proibição por interesse público, falta de poder distintivo e por aí vai. Agora, o que é proibição por violação a direito privado está dentro do conceito disponível. Então, eu não tenho a menor dúvida que, mesmo com as dificuldades que nós temos com relação à competência no nosso país, a parte disponível a gente poderia considerar como possível de arbitrabilidade objetiva. Nos contratos de tecnologia, sem dúvida, em breve será o nosso grande protagonista, e com relação a patentes, eu só tenho dúvidas em alguns casos. Eu acho que em matéria de cluster, por exemplo, pode acontecer, né? Aquela situação onde você tem uma única invenção com 3.000 patentes, do outro lado, outra com 4.000 patentes, no meio da discussão, o NPI eventualmente dirimir isso, chancelar um acordo para viabilizar o mercado de smartphone no Brasil, porque entrou a Embrapi, que também vai produzir esse negócio aqui. Bom, pode ser. Agora, se a discussão for, imaginem um pool de patentes com patentes substitutas, eu acho que vai ficar ruim. Porque são tecnologias substitutas, equivalentes a quase um acordo horizontal. Será que o NPI, que tem um grande peso, a chancela pública dele, vai carimbar aquilo? Cuidado, orro. Temos que prestar atenção nesse aspecto. Bom, mas o grande impacto, e eu acho que a próxima mesa vai falar disso, vai vir nas alianças estratégicas de transferência de tecnologia e em matéria de cost sharing ou de rateio de investimento em P&D, que aí eu acho que essas cláusulas vão vir com mais força. Já estão vindo há algum tempo com mais força. Por fim, eu acho que em marcas, as proibições relativas, sobretudo em acordos de coexistência. Os alemães usam isso há muito tempo, a tal do Gruppenfreistellung, Verordnung, que é um acordo de delimitação, na verdade, né, faz a fronteira. E o INPI alemão sabe que, como os nomes vão esgotando no vernáculo, é cada vez mais comum 2 fabricantes ou 3 usarem o mesmo nome, às vezes um nome mais fraco, e, nessa hora, o acordo de coexistência, segundo uma autora que eu li, chamada Karin Hissmann, excede a 30% dos pedidos que tramitam lá no INPI alemão. Quer dizer, isso tem algum significado. E dentro desses acordos, invariavelmente, tempo esgotado, há cláusula arbitral e mais, pasme, eu fiquei chocado quando eu vi, estou estudando isso, eles utilizam esses acordos para a disciplina privada do antitruste, da defesa da concorrência, ou seja, a política da concorrência, o privado, que é a concorrência desleal, e o público, que é a livre concorrência, pode ser, sim, objeto de disciplina privada através de um acordo. Na Alemanha, temos que estudar isso, porque pode ser que seja um caminho para o NPI evitar determinadas brigas. Agora, um acordo de coexistência sob um sinal de uso comum é indesejável. Vai deixar o duopólio da palavra diet, o duopólio da palavra shake, o duopólio da palavra zero, não. Tanto é que zero, recentemente, né, a Coca-Cola teve um revés importante numa ação contra a Pepsi. As duas podem usar zero, que descreve uma qualidade do produto. Zero é zero caloria, por isso está ali. Tá certo? Bom, e por fim, como eu já acabei... Conclusão. Não vejo nenhum problema na arbitrabilidade objetiva com relação a interesses privados. É compatível, sim, com o sistema internacional. O trabalho que o INPI está fazendo tem, eu acho que, céu de brigadeiro nesse aspecto. É útil para as políticas de desenvolvimento, o uso da arbitragem, e cabível para dirimir controvérsias sobre bens imateriais, eu não tenho a menor dúvida. Então, senhores, muito obrigado e desculpe me alongar tanto. Trouxe todos os conceitos, princípios atinentes à propriedade intelectual para abordar a sua possibilidade da utilização da arbitragem. A professora Selma iniciou a sua apresentação tratando dos aspectos gerais da arbitragem. Ela mencionou que a Lei 9.307 aprimorou o Instituto. Eu iria um pouco mais além para dizer que ele mudou ponta cabeça o sistema até então vigente, e com isso colocou
o Brasil, a inserir o Brasil no cenário internacional dos países mais afeitos e mais avançados na utilização do Instituto. Acentuou ela a liberdade, não é? A liberdade, que é o centro nevrálgico, a espinha dorsal que norteia a arbitragem, e, juntamente com a autonomia da vontade, é com base nesses princípios que nós podemos utilizar e trabalhar a arbitragem no Brasil, e é um pressuposto aplicável praticamente todas as demais jurisdições. Mencionou ela sobre a lei monista. A nossa lei ela é monista. Me parece que o legislador caminhou bem nesse particular, porque os países que têm uma lei de arbitragem internacional e uma lei de arbitragem doméstica acaba por favorecer uma e não favorecer a outra, favorece uma em desfavor da outra. E no caso brasileiro, a lei ela favorece ambas as situações, ambas as espécies de arbitragem. Ela mencionou a redução que a arbitragem proporciona com relação aos custos, vis-à-vis o Poder Judiciário, em 58%, e eu diria que o tempo, para mim, é o maior custo de se ir ao Poder Judiciário, infelizmente. Eu, enquanto diretor jurídico da Embratel, durante 4 anos e meio, 5 anos, o presidente da empresa nunca veio a mim pedir uma decisão. Ele veio a mim sempre pedir uma liminar. Ou uma liminar, ou para caçar uma liminar. Caçava ou obtinha, o que quer que seja, ele tomava o rumo dele. Perdia, ele ia para um outro rumo. Se ele conseguisse manter o interesse dele, judicialmente, através de uma medida cautelar, ele seguia esse rumo e a outra parte seguia o dela. Então, o tempo é da essência. Mencionou a possibilidade de utilização de arbitragem nos contratos de licença de uso de marca, nos contratos de franchising, dentre outros. Trouxe precedentes internacionais importantes, onde nós vimos que os árbitros avocaram a sua jurisdição numa disputa sobre validade de patente, uma vez que o debate travado era entre partes de natureza, portanto, eminentemente privada. Fez aquela célebre distinção entre interesse público primário e interesse público secundário. Tem um brilhante trabalho do Diogo, aquele professor do Rio, Diogo de Fevereiro, muito interessante sobre esse tema, onde ele vai profundo e ele demonstra essa dicotomia entre interesse privado e interesse público, o interesse público no que toca ao interesse primário, no que toca ao interesse secundário. O interesse secundário autoriza, permite, pela sua natureza, a utilização da arbitragem. Trouxe direito comparado, decisões Suíça, França, e o nosso querido João Marcelo mencionou de início os contratos de tecnologia, que já se inseriam, se não me falha a memória, a cláusulas de arbitragem. Disse ele o custo que a arbitragem impõe, que seria um custo alto, e eu aqui repito o que eu havia dito antes, eu acho que o custo é o tempo, e já dizia o Heitor Beltrão, que foi consultor jurídico da Associação Comercial do Rio de Janeiro, isso nos anos de 1920, que para o empresário, entre perder tempo e deixar de ganhar dinheiro, ele prefere deixar de ganhar dinheiro, porque tempo ele não recupera mais, dinheiro sim, ele parte para uma outra oportunidade, como eu mencionei nesse caso das empresas de telecomunicações. É uma ferramenta, né, para o empresário no campo de pesquisa e desenvolvimento. Abordou a questão das cláusulas patológicas, né, as cláusulas arbitrais que são redigidas
de uma maneira bastante inadequada. Isso gera realmente um grave problema já na largada, para se iniciar a arbitragem já gera uma dificuldade enorme. Então, os advogados eles têm que atentar para a redação dessa cláusula, tem que ser a mais precisa possível. Mencionou aqui o caso da concorrência dinâmica, né, o surgimento de novas tecnologias, e que, nesse particular, o uso da arbitragem é relevante, né, e, se for caso, nós estamos vendo isso, nós vemos com frequência nos jornais, né, produtos que nascem, que são utilizados e, pouco tempo depois, são substituídos pela concorrência, e as empresas, muitas vezes, desaparecem, como bem lembrou o professor João Marcelo. Mencionou dificuldade na utilização da arbitragem nas questões de direitos de autor. Eu não sei se eu estou correto ou não, esse ponto eu não entendi direito, talvez depois, João Marcelo, se pudesse só abordar rapidamente essa particularidade. Fez um vínculo entre a Convenção de Viena, né, para daí extrair a possibilidade de adotarmos o mesmo sistema no Brasil para os bens imateriais. Mencionou o seu desconforto, ou melhor, a sua dificuldade em entender o que vem a ser public policy, e eu acho que ninguém entende até hoje, né? É uma questão que cada um vai para um lado, isso na área internacional, cada um tem a sua opinião, tem as nuances. Importantes precedentes internacionais trazidos, inclusive esse do STJ, já firmada posteriormente à edição da Lei 9.307. Trouxe ele, e realmente é interessante, que a Alemanha possibilita, né, uma gama enorme de contratos na área de propriedade intelectual, onde se é possível utilizar a arbitragem. E aqui fica uma pergunta, se nós sabemos que os reflexos patrimoniais desses contratos de propriedade intelectual, pelo menos assim entendo eu, eles podem ser resolvidos por arbitragem, direito patrimonial disponível. Seria conveniente colocar num contrato, estipular o que seria arbitrável, o que não seria arbitrável, ou seja, uma cláusula compromissória onde se diria essas disputas, essas questões, essas controvérsias, assim, 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 seriam arbitráveis. Essas não seriam arbitráveis, né? Eu não sei se o professor João Marcelo e a doutora Selma Lima gostariam de fazer uma pequena abordagem com relação a essa minha breve manifestação. Nós já temos aqui uma pergunta e eu aguardo... Não, só um instante, por favor. Eu estou aguardando, então, as perguntas por escrito que os senhores e senhoras quiserem formular. Por favor, Selma. Com referência a essa convocação e indagação do professor Pedro, me parece perfeitamente possível adotar esse sistema, que é o que se chama de cláusula combinada, em que se coloca determinadas questões podem ser dirimidas por arbitragem e determinadas questões dirimidas serão levadas ao foro judicial. Eu já tenho uma posição que eu acho isso extremamente complicado, que é uma controvérsia pode se imbricar com a outra, mas, enfim, isso tem que ser, talvez tem que ser alguma coisa muito clara, muito flagrante, muito objetiva e concisa para fazer essa dicotomia. Nós temos aqui uma pergunta para o professor Assafin, outro para a professora Selma Lemes. Essa aqui pelo João Marcelo. Desculpa. Como evitar, em um processo de arbitragem, que o INPI venha a dar sua aprovação em um pool de patentes que inclua tecnologia substituta? Quer que eu repita? Não. Como é a regulamentação nesse sentido? Pergunta da Quem Denise. Perguntou? Denise. Alô? Estão me ouvindo? Pergunta difícil, hein? Não sei, porque é difícil. Eu só estou mostrando o quão difícil será o desafio em matéria de patente, né? Porque talvez o NPI vai precisar nos auxiliar. Uma questão objetiva. A patente, depois de concedida,
é um certificado, é a carta patente. Se o NPI deferiu aquela carta patente, deferiu dentro de um arrazoado e dentro de um quadro fático. Se aquilo não mudar, a princípio, o NPI não pode mudar a opinião dele. Então, é muito difícil uma arbitragem ou uma mediação após isso, a não ser que, e aí eu falei do cluster e falei dos pools, que isso decorra do exercício do tráfico jurídico feito sobre essas patentes, e aí, quiçá, o NPI possa arbitrar. Aí os senhores vão dizer, não, então vamos criar um sistema que isso funcione antes. Antes da concessão, tenhamos um sistema de oposição, de subsídio negativo ao exame, ou positivo, que possa funcionar também por arbitragem. Igualmente difícil, porque se você tem uma controvérsia dentro do processo de patente, provavelmente, vamos lá, o meu cliente tem interesse numa tecnologia, mas alguém foi lá e desenvolveu a mesma coisa antes. De duas, uma. Ou eu desenvolvi antes e já foi divulgado e está em domínio público e aquela patente não deverá ser deferida, ou, ao contrário, aquele lá que depositou a patente, o sujeito A, deverá ter o direito e eu não vou poder ter direito algum. Então, essa é uma discussão muito difícil, não sei ainda como enfrentar, muito menos as externalidades negativas de uma possível chancela de um acordo. Porque só vai ser visto como, a gente está falando de concorrência dinâmica, isso vai ser visto lá na frente. Então, eu acho que o NPI ex ante vai ter muita dificuldade de fazer uma análise econômica, e que ele não faz hoje, não tem ferramenta para isso, para ver, não, isso aqui é substituto ou não é, vou chancelar isso ou não vou. Não tenho a menor ideia. Se alguém tiver alguma luz no fim do túnel, por favor, mas eu acho que é importante começar essa discussão agora. Agora, o que eu acho que pode ser feito é que, sim, durante esse nosso debate com o INPI, com a OMP, a beberá da experiência de outros países para saber como eles estão tratando essa matéria e a gente tentar adaptar, né, aquele sistema na nossa porta USB do nosso sistema aqui no Brasil. A gente não precisa reinventar a roda. Eu sei que não respondi, mas espero que tenha respondido alguma coisa. Eu acho que só não reinventar a roda já é uma grande vantagem. A pergunta para a doutora Selma Leme: aos crimes de propriedade industrial cabe ação penal privada. Sendo assim, os reflexos penais não poderiam ser transigidos ao haver transação durante a arbitragem? Bom, essa pergunta ela envolve uma questão estruturante da arbitragem, que é a questão da competência do árbitro para deliberar sobre qualquer matéria que diga respeito fora de relação patrimonial disponível. As questões penais são questões para serem discutidas no Poder Judiciário. Agora, os reflexos cíveis disso pode ser deliberado por arbitragem. Agora, um árbitro não tem competência para avaliar sequer se há ou não há a questão penal. Não é questão de competência. Agora, reflexo econômico, sim. Talvez pudesse buscar a prova emprestada do crime para a arbitragem. Uma pergunta para o professor João Marcelo: como conciliar o choque dos direitos morais do autor com os direitos de propriedade industrial? A exemplo do design. Adriane. Pergunta da Adriane, advogada. Pergunta difícil de novo, né? Mas vamos lá. Isso tem muito lugar na indústria da moda, né? Na indústria da moda, ele está lá com o pé lá, o pé cá, né? O pé no design, o pé no direito de autor. O que eu devo dizer é o seguinte: vamos para o mais fácil. Imagine uma obra literária e artística. Essa obra literária e artística, a proteção do direito de autor tutela a literalidade daquela obra, não a ideia que está ali, e nem o nome dos personagens. Não fosse assim, uma fábrica de farinha conhecida, farinha de trigo, não usaria um personagem como marca, e eu tenho a impressão que não foi pedir esse fabricante autorização ao Monteiro Lobato nem à sua família. E todo mundo sabe que marca de farinha é essa. Ou ninguém sabe? Dona Benta, né? Então, para evitar isso, aquelas sociedades que têm no seu alinhamento estratégico o licenciamento de obras protegidas por direito de autor, o uso industrial de algo que originariamente é protegido por direito de autor,
Primeira coisa, cria uma sociedade com objeto gigante de licenciamento, gasta um bom dinheiro na proteção da propriedade intelectual, que não é da cabeça dos brasileiros, dos americanos sim. E eu lembro, do tempo que eu era estagiário, eu já via isso. Cada vez que a Warner lançava um desenho animado no Brasil, era uma quantidade de perna longa, criança, adulto, pequena, vestido com roupa, pelado e tal, e cada um com nome gringo, nome em português. E eu via de passar os olhos, aquela sociedade tinha em torno de 3.000 marcas, todas sobre personagens. E qual era a receita? Licenciamento. Licenciava para Hering, licenciava para não sei quem, para não sei o que lá. Até o Maurício de Souza licencia para maçã, né? Eu vi maçã, Turma da Mônica, falei, caramba, o que é o spillover, o que é o transbordamento em outros negócios? E claro, o que se faz, na verdade, se o teu alinhamento estratégico da tua sociedade é com base tecnológica ou inovação, você tem que pegar a proteção mais adequada. Agora, outra coisa é se, eventualmente, na advocacia, nossos colegas, ou numa questão complicada, se tenta esticar uma proteção para cobrir outra coisa. E isso, eu acho que o direito não permite. Agora, ao fim e ao cabo, direitos morais do autor. É aquele direito, aquela parte do direito inalienável. É o direito da pessoa se identificar como pai daquele desenho, né? Aquilo não vai ter problema nenhum. Aquilo vai ser protegido pelo direito moral. A gente tem dúvida hoje, porque parece que o João Gilberto não conseguiu recolher as obras que tinham feito o medley dele, né? Ele parece que o direito moral saiu um pouco enfraquecido, né? Ultimamente, nas últimas decisões, mas continua lá. Agora, se a preocupação é proteger o direito de autor, está lá. Se a preocupação for a indústria, o direito moral não vai servir para nada, ou para quase nada, ou para muito pouco. Procure a proteção adequada. Tem uma pergunta que é uma complementação da Denise, complementando a pergunta anterior sobre pools de patentes substitutas. Nesse caso, não haverá um conflito de competências entre NPI e o CAD? Qual visão prevaleceria? Se puder abordar. Rapidamente, enfim, eu não sei se dá para responder isso objetivamente, mas vou ser peremptório. Não há nenhum conflito de competência, absolutamente. De um lado, tem atribuição patrimonial, a concessão. Está concedido, está deferido, está lá. Outra coisa é o exercício que se faz daquele direito. E se faz um exercício com uma ratio anticompetitiva para bloquear alguém, para criar uma barreira de entrada, e isso gera uma concentração de mercado que não existiria em condições normais de concorrência, temos um problema concorrencial e não é um problema de propriedade industrial, e numa hipótese. Não sei por que se confunde, não sei por que se diz, não tem conflito de competência. Não tem. Ao contrário. E digo mais, se houvesse um estudo um pouco mais profundo sobre matéria concorrencial, se a gente pegasse lá os americanos, a USIP Guidelines de 95, ou pegasse as obras dos europeus de 2004, daquele Block Exemptions, vão perceber que para se condenar por exercício abusivo de propriedade intelectual é muito difícil. As primeiras garantias que dão esses dois diplomas é que não há mais proibição per se, que havia no passado. Segunda proibição, pode haver monopólio no mercado de produto, que não significa que exista problema nos outros mercados. O problema vai ser se, eventualmente, esse abuso gerar impacto no mercado de tecnologia e, eventualmente, gerar impacto no mercado de pesquisa e desenvolvimento, no mercado de inovação. Aí sim as autoridades abram o olho e aí vão descer atirando. Porque se a medida é proibir a concorrência por superação, evitar que o outro fabricante de tênis crie uma nova tecnologia, uma patente sobre veículo sobre 4 rodas movido a motor a combustão, já pensou a reivindicação desse tamanho? Todo mundo ia ter que pagar royalties para o Henry Ford? Esse aqui é o problema, tá certo? O problema não é a propriedade intelectual em si, mas o uso que se dá dela. Então, tem uma diferença bastante marcante entre atribuição patrimonial e tráfico jurídico. E, ao fim e ao cabo, com o mínimo de cuidado, qualquer sociedade consegue se imunizar de um revés antitruste, salvo aquelas no mercado muito concentrado, que de fato usou aquilo com uma ratio anticompetitiva. Tanto é que hoje só apanhou mesmo, em matéria antitruste, indústria química, farmacêutica ou aquelas muito concentradas. As demais, o CAD continua, até para nosso desespero como consumidor, como brasileiro, talvez um tanto omisso, porque ele não tem dado para a gente nenhuma sinalização. É mais fácil arquivar uma representação do que não arquivar, ou então arquivar levando a votação no CAD dizendo por que fez e qual é o critério para da próxima vez.
É o que eu esperaria do novo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Qual é o critério do Brasil? E aí fica todo mundo procurando um critério lá, acolá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e acho que o nosso problema é esse, maior é a indefinição. Então, por fim, eu acho que, num passado recente, foi redigido uma espécie de guidelines a 4 mãos, com a BPI, INPI, ICAD, e quando estava quase pronto, estava lá, inclusive com estudo de cláusulas de contratos de tecnologia, alguém disse, não, corta da cintura para baixo, porque é muito perigoso falar de cláusula, corta daí. E foi decepado, foi ceifado o projeto de guideline brasileiro, dando algum critério, e o resultado é não ter nada. E agora, enfim, a gente está sem critério, não sabe o que vai acontecer. Obrigado. Talvez um ponto que o INPI possa pensar, não sei, de uma forma flexibilizar a adoção da arbitragem nos contratos, em determinadas situações, seria a possibilidade desse órgão intervir nas arbitragens como um amicus curia. Quem sabe isso não pode atenuar ou facilitar a adoção da arbitragem nessa seara da propriedade intelectual. Por fim, eu gostaria, então, de agradecer aos palestrantes, pediria uma salva de palmas para todos. E agradecer a presença dos senhores, dar por encerrada essa sessão e tem um coffee break. Não tem, cortaram, mas esse papel está todo, vocês estão cheios de pegadinha aqui comigo.